Boa noite! Bora, vizinhas, bora para nossa sessão de lives de esquenta para o nosso aulão do Feminino Sabotador ao Feminino Sábio, que vai acontecer no dia 26 agora de maio, às 18h30. Boa noite! E bora, vamos falar nessa série sobre o que é que faz a mulher se sabotar tanto? Por que eu me saboto tanto e não cumpro com o que eu combinei comigo? E não me permito realizar os meus sonhos? Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Por que eu me saboto tanto? Muito boa noite, vizinha Sara. Tô com saudade de você, você anda sumida, hein? Bora aparecer. Tô com sabotadores em alta, então bora lá, ó. Vamos começar a falar sobre eles e para as vizinhas a gente vai aprofundar na terça-feira que vem. Mas vamos lá, já vamos pro esquenta aqui. Vizinhas, fiz aqui algumas informações para eu ir lembrando de falar com vocês. Então, quando a gente está falando sobre sabotagem, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. A gente precisa lembrar que assim como o mundo é dual, a gente também tem uma dualidade quando a gente está falando de sabotagem. Então, nós temos o dia, a noite, a mulher, o homem, o sol, a lua, o quente, o frio. E a gente tem a sabotadora e a sábia dentro de nós. Então, quando a gente está falando de sabotador, eu quero que vocês entendam, assim como a Sara colocou que os sabotadores dela estão em alta, a gente também tem os sábios dentro de nós que podem fazer com que a gente saia dessa sabotadora e atinja a nossa mulher sábia. Então vamos lembrar o seguinte. Boa noite, vizinhas maravilhosas. Dentro de nós existem os músculos. Quem gosta de malhar, sabe aí, eu sei que a Ali tá aqui, a Eli, ela gosta de malhar assim como eu. Quando a gente vai pra academia, a gente começa a malhar os nossos músculos. Quando a gente vai malhando os nossos músculos, eles vão ficando mais fortes, mais empoderados. Assim como os músculos do nosso corpo, no nosso cabeção, existe o músculo da sabotadora e o músculo da sábia. E quanto mais a gente trabalha o nosso músculo, mais inteligente ele vai ficando, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Cabe a cada uma de nós, a partir de agora que eu estou começando a entregar para vocês novas consciências sobre sabotadoras, e sobre modo sábia dentro de nós, cabe a cada uma de nós começar a partir de agora a focar aonde que eu tô. Primeiro ponto, eu tô no meu modo sabotadora, me contando historinha, ou eu tô no meu modo sábia, agindo como uma protagonista? Quando a gente identifica aonde a gente mais está, por exemplo, a Sara identificou que nesse momento ela tá mais no modo sabotadora. Mas a Sara, ela é vizinha da vila, eu conheço bastante a história dela. Por muito tempo ela já ativou essa mulher sábia. Então, qual que é a nossa função? É a todo momento, conforme eu for trazendo consciência, opa, quem que tá no comando? Eu vim me trazendo de um lugar para o outro, ao invés de ficar com um chicotinho, porque a sabotadora tá aqui, rebolando até o chão. Não, tudo bem, identifiquei a sabotadora. Como é que eu faço a sábia atuar aqui em cima para que ela seja a protagonista da história que eu estou vivendo? Então a gente vai começar a olhar para tudo isso. E vocês que estão aqui, a gente está falando de sabotadores. Sabotador é tudo aquilo que sabota a gente
a realizar os nossos sonhos, a cumprir com aquilo que a gente fala, porque agora eu vou fazer isso, porque agora eu vou fazer aquilo. Então, assim como a Aline colocou, coloquem um nome para essa sabotadora de vocês. Dê um nome para ela. Então, a Daline chama Clotilde. A Clotilde aparece, mas a Sabe está em alta, por estar aqui nas lives com vocês. Coisa mais linda aí. Então, qual que é o nosso papel? É identificar. Cadê minha sabotadora? Identificou a sabotadora? Dá um nome para ela e fala. Vai, por exemplo, Clotilde. Quem comanda aqui sou eu, não é você não. Eu percebi que você tá aqui no comando. Eu vou te colocar no seu lugar, porque quem vai assumir sou eu. Aí você fala o seu nome, tá? Porque a sábia é você. A sabotadora é o nome que você der aí. Então já identifique, já dá um nome para sua sabotadora, porque a gente vai levar essa sabotadora com a gente durante todos esses encontros, durante todas essas lives até o nosso aulão. Ó, a Julieta é a sabotadora, então vocês já estão aí identificando a de vocês, é sobre isso. Então o que acontece? Sabendo que a gente tem um músculo, e a gente tem um músculo, né, que trabalha essa sabotadora, contando historinha pra gente, não deixando a gente agir. E a gente tem o músculo da sábia, que é aquele que coloca a sabotadora no lugar dela e entra em ação e faz o que precisa acontecer. Eu quero te trazer algumas reflexões. A sabotagem, ela é um mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa das nossas emoções. A gente vai falar muito de emoção. Então, quando vem algo sabotar a gente, ele vem defender a gente da gente não viver uma emoção ruim. Acontece que esse sabotador, ele nasceu lá na nossa infância. Então, lá na nossa infância, o sabotador, ele vinha para defender a gente de alguma situação. Então, por exemplo, eu precisava cumprir a tarefa, a lição de casa. Aí, tô adorando os nomes aqui. Vamos lá. Ó, a Dali, a minha é Isolda. Meu Deus, Isolda, nunca ouvi esse nome. Mas eu sempre me posiciono quando ela resolve aparecer. É isso. Coloca a Isolda no lugar dela. E assume o lugar dele. A Mônica, da Mônica é a Juraci. Gente, eu tô amando. Imagina, ô Juraci, dá um tempo, vai pro seu lugar, que eu é que tô no comando, não é você. Fica muito mais leve a gente lidar com as situações. Estamos criativas nos nomes, então eu tô amando. Gente, vai ficando mais leve quando a gente se coloca nesse lugar. E aí o que acontece? A gente tá lá, né? Identificou a Isolda, identificou a Clotilde, a Julieta, a Juraci. Vocês estão identificando aí as sabotadoras de vocês. Estão dando nome para elas e tudo mais. Aí, elas nasceram na nossa infância para proteger a gente. Você sabia, por exemplo, que você precisava escovar o dente. Aí você não foi escovar o dente. E a sua mãe, se descobrisse que você não tinha escovado o dente, ia lá te dar, né, um tapinha básico. Ou voar o chinelo igual voava por aqui. Aí o que acontece? Você vai lá e você fala pra sua mãe: mãe, eu escovei o dente. Só que você não escovou o dente. Aí o que ela faz? Ela acredita em você. Aí você vai lá e você dorme sem escovar o dente. Aí o seu dente fica todo sujo, ó, uma cintada. E começa a ficar podre. E aí você tem as consequências disso, por quê? Porque você precisou, de alguma forma, mentir para sua mãe para se proteger, para não tomar uma cintada. Acontece que hoje você cresce e você mente para você mesma. Você não tem mais a sua mãe para ficar mentindo, mas como um mecanismo de defesa, você fica mentindo para você. E aí você não faz o que você precisa fazer. Então,
eu quero trazer para vocês alguns questionamentos. Você, enquanto mulher, já se perguntou em algum momento como coisas assim: por que eu me cobro demais quando eu erro, quando alguma coisa não sai como eu gostaria que saísse? Por que eu me cobro demais ou eu me sinto péssima quando alguma coisa não sai conforme o desejado? Por que eu preciso estar sempre no controle das situações? Controlando as situações, controlando as pessoas. Por que eu me distraio quando tem alguma coisa que é importante eu fazer e eu não tenho muita competência para fazer? Por que eu saio, eu corro, eu fujo de conversas difíceis? É importante a gente começar a identificar aonde é que a gente se sabota. Aqui em casa, eu identifiquei um ponto muito importante de uma sabotagem minha. Sempre que tem uma atividade, que é uma atividade nova, que exige de mim mais energia, que exige de mim competências que eu ainda estou desenvolvendo, que exige de mim, o que eu faço? Eu vou lavar a louça, eu vou comer uma coisinha gostosa, eu vou responder o WhatsApp. Por quê? Porque é mais fácil. Aí eu me saboto. E aí o que acontece? Aquela atividade que demanda de mim mais atenção, mais energia, para depois. Só que essa atividade que vai ficando para depois, vai chegar uma hora que eu vou precisar fazer de qualquer jeito. E quanto mais eu deixo para o final do dia, mais sem energia eu tô. Aí mais difícil ela fica. E eu fui identificando isso. Então, o que eu faço hoje? Sempre vão ter atividades no nosso dia que vão demandar da gente mais atenção, mais energia, mais a mulher sábia no comando. E cabe a cada uma de nós começar a identificar. Porque quando hoje que vem o nosso sabotador? O nosso sabotador, ele começa a vir, ele começa a pular, a gritar, a dominar a nossa vida, quando a gente tem uma tarefa muito difícil para fazer, que ela é desafiadora pra gente, e a gente não tem a competência necessária. Aí a gente fica procrastinando. Aí eu me saboto, falando, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu chego, daqui a pouco eu resolvo. E você vai fazendo 1000 coisas e não faz o que precisa ser feito. E não faz o que vai te trazer resultado. Aí chega no final do dia, você se cobra. Nossa, mas eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha aquele relatório para entregar, aquela planilha para preencher e eu não fiz. Vizinha, a gente precisa começar no modo sábia, se perguntar. Tá bom, ó, aqui pra mim, uma coisa, abrindo pra vocês, uma coisa que eu não gosto de fazer. Preencher a planilha de CRM. O que é CRM? São os contatos que a gente faz por dia. Então aqui a gente faz os contatos por dia, tanto eu quanto a Fabi, e a gente tem as conversas com as mulheres, e aí eu preciso ir lá na planilha e colocar tudo organizado. Isso é uma coisa que eu não curto fazer. Uma vez que eu identifiquei que é algo que é desafiador para mim e que a minha sabotadora, ela dança gostosinho nessa situação, o que eu faço? Eu pego a planilha de CRM logo no início do dia. E dentro do meu trabalho, é a primeira coisa que eu faço. Eu vou lá e preencho a planilha. Aí assim, identifiquei, por que eu não gosto de preencher a planilha? Porque eu não tenho uma habilidade de trabalhar naquele Excel, de fazer as coisas tudo bonitinha. Então o que eu preciso fazer? Aprender Excel.
parar de me sabotar. Aí o que estou fazendo eu agora? Aprendendo o básico do Excel para facilitar a minha vida. E agora eu já estou criando intimidade com a planilha. Mas é uma coisa que ainda é desafiadora. Eu estou num processo. Aí daqui a pouco eu vou ficar íntima da planilha. Aí vai vir um outro ponto que eu vou perceber que eu estou me sabotando. E aí eu preciso desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência para lidar com aquele ponto. Porque senão fica a minha sabotadora falando, pra que preencher essa planilha? Não precisa disso. Você tem tanto contato para fazer, para de ser louca. Vai ficar conversando com as pessoas que é mais gostosinho do que fazer o que precisa ser feito. E o nosso dia passa, e a nossa semana passa, e o nosso mês passa. E aí quando você vai ver, passou um ano e você está se contando uma história que você vai fazer, vai acontecer e não acontece. Então a gente precisa começar a trazer essa consciência sobre por que a gente sabota. Deixa eu ver aqui, me identifiquei. Por aqui percebo isso acontecer, tal e qual. Vou me organizando, orar e vigiar. Olha aí que coisa linda, as vizinhas aqui se identificando. Vizinhas, quando a gente identifica o que está acontecendo, o motivo pelo qual eu estou começando a me sabotar, fica muito mais fácil da gente poder resolver. Isso não significa que a gente não vai sair do nosso conforto. A gente vai porque a gente precisa se desenvolver. A gente se sabota simplesmente porque a gente não sabe fazer. A gente não sabe lidar com a situação, a gente não tem as competências necessárias, a gente não tem a inteligência emocional necessária para lidar com aquilo. Aí o que a gente faz? A gente foge para o que é mais gostosinho. Só que não é o mais gostosinho que vai sempre trazer o resultado. Existem coisas que vão tirar a gente do nosso conforto, que vão exigir da gente nosso desenvolvimento, para que a gente desenvolva realmente novas competências e habilidades para lidar com outras situações, para mudar o nível da nossa vida, para realizar os nossos sonhos. E um dos pontos é o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento. É desafiador a gente olhar pra gente. Não é gostosinho. Quem tá aqui, as vizinhas sabem disso. Não é gostosinho a gente olhar pra gente, principalmente no início, quando a gente tá toda cagada, e aí a gente escuta de uma pessoa como eu, olha, isso que você tá vivendo, eu te vejo. Mas sabe o que acontece? O que você tá querendo que as pessoas resolvam fora, precisa começar aqui dentro. E aí vocês arregalam o olho pra mim e falam assim, aqui dentro? Não precisa, o problema é meu marido, o problema é o médico, o problema é o meu chefe, não sou eu. Ale, beijo, sua maravilhosa. E a gente vai se sabotando em vários pontos da nossa vida, querendo responsabilizar os outros. Acontece que quanto mais eu me conheço, mais eu consigo entender aonde eu tô me sabotando e mais eu consigo começar a desenvolver o que eu preciso desenvolver em mim para me tornar a pessoa preparada para realizar os meus sonhos. A Juraci vive dançando aqui, mas vou desligar o som dela. É sobre isso, Mônica, coisa linda. Gente, as nossas sabotadoras, elas dançam até o chão. Lembra do rebolar até o chão? Elas vão rebolando até o chão e rindo da nossa cara. Enquanto a gente tá lá, dominada pelas nossas emoções que não deixam a gente agir. Só que quando a gente começa a fazer esse caminho, que é o caminho que a Mônica, que a Eli, que a Aline, que a Laurinha, que estão aqui, estão fazendo, tudo vai melhorando. É o nível 5 do creu. Só que, espera aí, vamos desligar esse som dessa barraqueira,
Porque quem comanda aqui é a mulher sábia, né? Que coloca a sabedoria dela em ação. Show da Mônica, é isso mesmo. Essa live tá boa demais, então vamos lá. Vizinhas, ó, deixa eu explicar pra vocês. Você não está errada por estar se sabotando. Vamos começar a tirar esses chicotes, que a mulher é muito boa de se colocar, tá? E vamos começar a trazer a sábia aqui. Então, você não tá errada em se sabotar. A gente se sabota porque até então a gente não sabe que a gente está se sabotando. A gente fala que a gente está procrastinando, né? Você não tá falhando porque você tá se sabotando. No fundo, lembra, a sabotagem ela vem tentar proteger a gente do perigo. Tá tentando proteger a gente da situação de virar e falar assim: você não sabe lidar com essa situação, com a planilha, com, sei lá, um chefe grosso, você não sabe lidar. Aí o que você faz? Você foge. Você não lida com a situação. Então, sabotagem não é um defeito de fábrica, tá? É um mecanismo de proteção desenvolvido lá na nossa infância, que a gente vem repetindo ao longo da nossa vida de diversas formas. Então, se eu mentia para os meus pais na minha infância, muito provavelmente na minha fase adulta eu minto para mim. Se eu estava sempre me esforçando, me empenhando para ser elogiada, reconhecida, vista pelos meus pais, hoje eu faço tudo para ser elogiada, vista, reconhecida pelas pessoas de fora. Então, o que leva a gente a usar o nosso modo sobrevivência, a nossa sabotadora no nosso dia? Quando a gente está em situações que a gente sente que a gente precisa entrar no modo luta, que é o modo agressora. Vem alguém e fala: mas por que você não fez tal coisa? Aí você vai e você devolve. Porque você também não fez, né? Então, quando mexe, né, com a injustiça da pessoa, aí você entra no modo luta. Mas caramba, eu tô aqui me esforçando, me empenhando e a pessoa não reconhece. E a pessoa não elogia, vem a nossa sabotadora. Se a gente não tá na inteligência emocional, na nossa sábia, de pegar e falar assim: olha, escuta aqui, o que tá acontecendo que você tá falando comigo dessa forma? Por que essa situação tá te incomodando? O que a gente pode fazer de diferente para resolver essa situação? A sábia fala isso. Quando a gente está no modo sabotador, a sabotadora devolve ela recebe uma porrada, ela devolve uma porrada também. Ou então, quando ela está no modo fuga, ela quer fugir, ela sabe que tem uma conversa difícil, uma situação que precisa ser resolvida, e ela faz de tudo para fugir daquela situação. Ou então, ela se sente congelada. Ela está lá, vivendo uma situação, e ela não sabe o que fazer. Sabe quando você paralisa? Você não faz nada. Então, a nossa sabotadora, ela aparece nesses 3 níveis. Quando a gente está no modo luta, no modo fuga, no modo congelamento. E tudo isso é a sobrevivência. Ou seja, deixa eu ver aqui. Exatamente isso. Aline, desse jeito, principalmente no casamento. Gente, a gente ativa a nossa sabotadora quando a gente não tá trabalhada no autoconhecimento, a gente ativa ela com muita frequência. Só que o que acontece? Quando a gente está no modo luta, no modo fuga, no modo congelamento, a gente está com a nossa energia baixa. Então a gente está lá vibrando medo, raiva, angústia, apatia, tristeza. E tudo isso faz o nosso corpo se sentir congelado, paralisado, estressado. Agora imagina se você já tá, sofrendo essa emoção interna dentro de você
e sentindo ela no seu corpo, ou é uma dor de cabeça, ou é o coração que está acelerado, ou é uma dor nas costas que está travando. Quando você está nesses lugares, o que é que acontece? O nosso corpo ele começa a adoecer. Porque imagina todo o nosso corpo sentindo essa mesma emoção. Porque é isso que acontece. Não dá pra você virar e falar assim, eu tô com raiva. E aí você só colocar essa raiva pra fora. Não vai. Você precisa entender o que você tá sentindo. Criar uma intimidade com essa emoção. A gente não mascara a emoção. A mulher sábia, ela sente as emoções. A mulher que tá na sabotadora, ela sabota as emoções. Não tô sentindo raiva nada, tá lá soltando fogo pela boca. Eu não tô sentindo raiva nada. Você que tá aí cheio de raiva falando de mim. Quem nunca? Medo? Imagina, eu não tô sentindo medo nenhum. Tá lá se borrando de medo. Mas tá mentindo. Tá falando pro outro, né, o que não tá. Por quê? Porque não se permite sentir as emoções. E quando a gente não se permite sentir as emoções, essas emoções elas vão fazendo o quê? Elas vão somatizando dentro do nosso corpo. E elas vão virando doenças. Então, quanto mais eu tô no meu modo sabotadora, mais o meu corpo adoece. Quanto mais eu tô no meu modo sabotadora, mais a minha imunidade abaixa. E a gente vai começar, a partir de agora, tomar mais consciência sobre estou na sabotadora ou eu estou na sábia. E quanto mais consciência a gente trouxer, mais oportunidades a gente tem de ir se colocando cada vez mais na mulher sábia. Por quê? Porque a mulher sábia, ela vibra acima da coragem. Ela vibra coragem, ela vibra aceitação, ela vibra amor, ela vibra alegria. E essas vibrações altas trazem saúde para o nosso corpo. E elas vão conectando a gente com pessoas certas, com situações certas, com oportunidades que vão levar a gente para o mais. E quem é que lida com tudo isso? A mulher sábia, que está lá trabalhada na inteligência emocional. Mas isso a gente faz como? Se conhecendo. Aí vem a mulher sabotadora e fala assim, que a partir de agora, né, ela quer ser sábia, mas ela começa lá. A mulher sabotadora, ela se conta um monte de história. A partir de agora, eu quero paz no meu relacionamento. Eu não aguento mais a gente brigar. Aí, dá meia hora, ela já tá discutindo com o esposo de novo. Não, porque agora eu vou crescer na empresa. Eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou crescer na empresa. Aí ela nunca sente que ela tá pronta. Não, porque eu só preciso de mais um curso. Não, porque eu só preciso de mais uma formação. Ela nunca tá pronta. Aí ela fica se contando historinha. Não, porque agora eu vou começar a cuidar de mim. Aí vai lá, se coloca em último lugar. Se der um tempo eu faço. Vai pegando problema de todo mundo para resolver, menos o dela. Por quê? Porque a sabotadora, ela se coloca nesse lugar. Ela quer mudar. Ela sente que ela precisa. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela tem as programações internas dela, lá da infância, lembra que a gente falou que começa lá na infância? Ela tem as programações da infância. E enquanto a gente não entender quais são essas programações e cuidar dessas programações, a gente não vai conseguir viver um resultado diferente. Deixa eu ver aqui. Tô falando da Julieta? Pois é. Tá com uma câmera aqui? Pois é. Ah, vizinhas, então. Pois bem, eu entendo da sabotadora e da sábia. Também tenho sabotadora e sábia. Mas quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente começa, pelo menos, a se perguntar: por que eu prometo que eu vou começar a cuidar de mim?
E aí eu vou 1, 2, 3 dias bem e depois eu volto. Vizinhas, não tem como a gente querer estar num lugar de força, que é o nosso lugar, sem olhar para nossa história. O porquê eu não consigo fazer o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer, o que eu sonho em realizar, tá na nossa história. Não tá fora, ele tá dentro. E a gente precisa entender sobre nós. Tá divertida essa live. Ó, quem não colocou aqui ainda o nome da sua sabotadora e chegou agora, encontra o nome para sua sabotadora, porque a gente vai fazer uma série de lives agora, até o aulão, falando sobre do feminino sabotador ao feminino sábio. A feminina sabotadora precisa de um nome que você vai dar para conversar com ela. A feminina sábia é você, com o seu nome. Então, sempre que você perceber a sabotadora, por exemplo aqui, a sabotadora da Sara é a Julieta. Quando ela percebe que a sabotadora tá comandando, tá lá no nível 5 do CREL dançando até o chão, Julieta, você fica no seu lugar, porque quem tá no comando sou eu. É como se fosse assim, Julieta, a sabotadora da Sara, tá lá no volante, dirigindo. Ela tá no comando, indo para onde ela quiser. Ela tá te levando para todos os lugares que vibram baixo. Ela tá te levando para todos os lugares que não realizam sonhos. Ela tá te levando para o lugar que te afasta do seu sonho. Aí chega você, a sábia, ela te colocou lá no banco de trás, de passageira lá atrás. Aí você vira e fala, opa, o que eu tô fazendo aqui? Aqui não é meu lugar não, meu lugar é lá na frente. Aí você tira ela do comando, do volante, põe ela sentada lá no banco de trás, põe o cinto de segurança nela e fala, o seu lugar é aqui. Quem comanda a direção sou eu. E aí você assume o volante da sua vida e você se leva no caminho certo. Então, é isso que a gente vai fazer durante os próximos dias aqui juntas, tá? Ó, tem a Gardênia, gente, eu tô amando, gostei disso, dar o nome pra sabotadora. Bora, Nath, encontra o nome da sua sabotadora. Ó, aqui o da Sandra é a Creuza. Sandra, a gente precisa marcar nossa conversa, né? Vamos lá, ó, já vão pegando aí o nome das de vocês. Durante esses dias vocês vão trazer as sabotadoras pra cá e vocês nunca mais vão esquecer de mim. Porque sempre que a sabotadora te diz, vai falar, meu Deus do céu, aquela live da Joy. E aí você vai lembrar que quem comanda é você, não é ela, tá? Então, como são algumas formas, só pra gente finalizar aqui, que a nossa sabotadora tenta proteger a gente. Ela critica muito a gente para que a gente evite ser rejeitado. Então ela vira e fala assim, meu, você não tá pronta, não é para você, esquece isso. Você não está preparada. E aí o que você faz? Você vira e fala assim, eu não sou boa mesmo. Tem gente muito melhor. Quem sou eu para abrir uma live e ficar falando aí? Não dá, não tô pronta. Aí você não faz, com medo da rejeição. Aí ela ataca de novo, ela resolve atacar, agradando demais as pessoas. Pra quê? Pra você se sentir aceita, amada. Mas na verdade, quem tem que se amar, se aceitar é você. Não é sobre o outro, é sobre você. Aí você pega, você põe sua sabotadora lá atrás e fala, quem me ama e me aceita sou eu. Você põe ela lá atrás e fala assim, chega de criticar, eu vou começar a me elogiar. Chega de rejeição, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas capacidades e eu vou. Você fica quieta aí, o seu lugar é aí atrás quieta. Quem comanda sou eu. Aí a sabotadora vem novamente, ela ataca com o controle na mão. Porque eu quero controlar tudo, eu quero prever tudo, o que vai acontecer, o que as pessoas vão falar. E aí ela paralisa tudo de acontecer, porque ela tá ali no controle, ela não confia.
Aí você fala, opa, você volta lá pro seu lugar que a minha mulher sábia confia no que ela tá fazendo. Então, a sabotadora, ela vai vir atacar. E cabe a você, ela quer atacar porque ela quer o volante do seu carro. Cabe a você pegar ela e colocar ela lá atrás e falar, o seu lugar é aqui, quem comanda sou eu. E pegar o controle, o volante da sua história, da sua vida e dirigir para onde você deseja. Eu vou esses dias falando da sabotadora com o volante, tá? Mas vamos todo mundo junto dirigindo aí a nossa vida para o caminho da realização dos nossos sonhos. Bora juntas? Então vamos lembrar o seguinte: de um lado do nosso cérebro, do nosso cabeção, existe o medo, a controladora, a que se sente rejeitada, a que se sente abandonada, aquela que se sente traída, e ela tá toda hora ali te paralisando, te contando historinha, te sabotando. Do outro lado tem a sua sabedoria, a mulher sábia que vira e fala assim: você tá pronta, você tá preparada, confia em você. Pega os seus dons e os seus talentos que são únicos e vai com eles. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você já é o suficiente. E aí a gente vai colocando essa sábia com o volante da nossa vida para dirigir em busca da realização dos nossos sonhos. E no meio do caminho a gente utiliza o GPS para ir dando os caminhos pra gente. O que é o GPS? É você entender que toda vez que vem a sabotadora, ela vem, lembra, porque ela tá no modo luta, no modo fuga ou no modo paralisação. Ela não sabe o que fazer, ela não tem o caminho, ela não tem as competências e as habilidades necessárias. Por isso ela fica te sabotando, porque ela quer te proteger. Ela acredita que você está num movimento de perigo. Quando a gente entende isso, a gente começa a ganhar potência em relação à nossa vida. A gente começa a ganhar potência em relação a quem a gente é. E um dia antes do aulão, que vai ser no dia 26, no dia 25, que é um domingo, eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp um teste para entender o quanto que durante a sua vida você tá com a sabotadora no comando, o quanto você está com a sua sábia e quais são os seus principais sabotadores. Então esteja lá no grupo para que você receba o teste, para que você faça o teste e entenda mais sobre você. Escreve aqui sabotador, entenda mais sobre você, para que você consiga vir para a aula de segunda-feira e tudo fazer muito mais sentido, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer esse esquenta. Então, se a gente tem a sabotadora e se a gente tem a sábia, eu vou perguntar para você, qual é a que tá mais no comando? Identifica aí. No meu dia, eu percebo que 50% tá mais a sabotadora, 50% tá mais a sábia. Ou eu já percebo que eu começo meu dia, já tive o modo soneca, já tô na sabotadora. Eu comecei o dia porque hoje eu vou fazer o acordar da vizinha, porque eu vou pegar o devocional, porque eu vou ler, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. O despertador tocou, já pega lá o celular, começa a ver a rede social e cai, e vai indo, dá meia hora, aí já perdeu o horário de fazer o acordar da vizinha, já não fez atividade física e tá lá, vendo a vida dos outros, sem ter resultado nenhum pra sua, só virando e falando, nossa, a vida dela tá tão melhor que a minha, trabalhando o músculo do fracasso. Identificou que a sabotadora tá com o volante na mão? Faz esse movimento, põe ela lá atrás, põe o cinto nela e assume você, a mulher sábia,
o controle da situação. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente melhora a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa carreira, o nosso dinheiro, a nossa confiança na vida. E eu vou começar a te trazer todos esses caminhos para você cada vez mais dar um basta nesses lugares que você tenta fazer, tenta acontecer e não vai, e não vai, e não vai. Então, vamos juntas tomar posse da autorresponsabilidade na vida para que a mulher sábia assuma o comando. A mulher sábia, ela utiliza a autorresponsabilidade. A mulher sabotadora, ela fica só nas desculpinhas, tá? Então, qual é aquela que a gente está escutando mais? Hoje o movimento é esse, é trazer essa identificação. E a gente vai junto crescendo de uma live para outra. Porque aqui o que a gente vai fazer? Uma vai começar a complementar a outra e vai te deixar preparada para o aulão que a gente vai viver no dia 26, onde eu vou trazer para vocês quais são os sabotadores e como é que eu faço para pegar esses sabotadores e trabalhar eles para que eu assuma a mulher sábia, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Gardênia fala assim, nem arrisca que vai dar ruim. Você coloca essa Gardênia no lugar dela, hein, Clay? Gardênia tá muito metida por aqui. Tira ela do comando. Quem dirige o carro da sua vida é você, não é ela não. Marcele colocou, sabotadora quase perde o horário da escola da minha filha por causa do soneca. Ó aí, total sentido. Caí de paraquedas aqui nessa live, mas já gostei. Seja muito bem-vinda, bem-vinda, Marcele, coisa linda. Olha, Mi, beijo, Mi maravilhosa, saudade de você. Ô Clay, não, as lives elas vão ser de segunda e quinta às 18h30, tá? Então vai ter quinta-feira agora às 18h30. Na quinta-feira a gente vai falar sobre a mentira que a gente acreditou por muito tempo. Aquela mentira de você não pode ter tudo. A sabotadora ama falar isso. Não dá pra você ter tudo. Imagina, se você tem dinheiro, você tem um relacionamento meia boca. Se você tem uma boa carreira, você não pode ter uma maternidade incrível. E a sabotadora, ela vai falando tudo isso pra gente. Pois na quinta-feira nós vamos colocar ela no lugar dela de novo, tá? Então, quinta tem, segunda que vem tem, quinta que vem tem. E na outra segunda é o nosso aulão, tá? Aí, quem não está no grupo para receber os avisos, entra no grupo, escreve sabotador. Ou aqui ou no direct, aí vocês entram, recebem o e-book, tem um e-book que já tem lá um teste sobre os sabotadores. E no dia 25, que é um domingo, eu vou colocar um teste mais profundo ainda pra gente entender o quanto que a mulher sabotadora, o quanto que a mulher sábia estão no comando da nossa vida. E o que isso interfere nos nossos resultados da vida pessoal e da vida profissional. Combinado? Então, vizinhas, que vocês tenham uma semana incrível, abençoada, com a mulher sábia no volante da vida de vocês. Identificou a sabotadora, lembra de dar o nome para ela, quem não deu ainda. Dá o nome para a sabotadora, põe ela no banco de trás, assume o volante, vai na direção certa e vamos juntas construir uma vida incrível. Porque sim, a gente já pode ter, viver e fazer tudo o que a gente quiser. O que a gente precisa é ter a mulher sábia no comando. E Marcele e vizinhas que estão aqui pela primeira vez, além de ser muito bem-vindas, de segunda a sexta eu faço o acordar da vizinha, que eu leio um devocional com vocês e trago bastante consciência. São 20 minutinhos, das 9h40 até as 10 horas. Esse eu faço todos os dias de segunda a sexta, tá? Então, quem não participa do acordar, vem para acordar, que ele é bem importante pra gente aumentar a nossa energia no nosso dia. E agora a gente tá com essa série aí da mulher, do feminino sabotador ao feminino sábio, tá bom? Então, quinta-feira, 18h30, a gente tá aqui novamente. Um beijo no coração de vocês!